Vamos só lembrar o que foi feito nessa aplicação antes da gente continuar. Bom, a gente criou um projeto no Eclipse, né? A gente tinha instalado lá o Spring Tools, né? Spring Tool Suite, alguma coisa assim. Com isso a gente consegue algumas coisas diferentes. Por exemplo, na hora de criar um projeto, você consegue criar um projeto usando Spring. Na hora de rodar o projeto agora, a gente tem opções de rodar como se fosse uma aplicação Spring Boot. A gente tem o Spring, o Boot Dashboard aqui. Por padrão ele não aparece, a gente tem que vir aqui em Janela, Show View e procurar por isso aqui. Esse Boot Dashboard ele é interessante porque ele te mostra as aplicações Spring Boot e com isso a gente consegue começar a aplicação, parar a aplicação específico aí para o Spring Boot. Vamos dar uma olhada no POM. O que tem de diferente? Como a gente está usando o Spring Boot, a gente vai estar fazendo uso aqui do Spring Boot Starter. Tá? Lembra que é o Spring Boot Starter? É uma dependência que a gente coloca no nosso projeto. E essa dependência não é só arquivos de bibliotecas e coisas do tipo. Quando você coloca um Spring Boot Starter, a parte de configuração também é colocada no seu projeto. Então, por exemplo, aqui, quando eu coloquei Spring Boot Starter Timeleaf, automaticamente o meu projeto já tem uma série de dependências do Timeleaf sendo colocados aqui, tá? Mas a parte de configuração da minha aplicação para fazer o uso do Timeleaf também vai ser feito automaticamente, desde que eu habilite a autoconfiguração. Então não é só apenas dependências, a configuração também vai estar sendo colocada aqui na minha aplicação. Então a gente colocou algumas dependências desse Spring Boot Starter. O Timeleaf a gente vai usar para fazer a visão. O Starter Web, porque a nossa aplicação é uma aplicação web. Mais a parte de o Spring Boot DevTools, eu falei para vocês que isso aqui é interessante durante o desenvolvimento, porque com isso aqui ativo, se você faz uma mudança no seu código e salva, esse cara percebe e ele já reinicializa a sua aplicação automaticamente. Então você não precisa vir aqui toda hora e dar um restart. O próprio DevTools faz isso para você. Uma coisa que a gente fez diferente é que o padrão do Spring Boot, né, é usar o login com o logback, com a biblioteca logback. No nosso caso, como a gente estava vendo o login com o log4Java, a gente tem que fazer algumas mudanças no POM. Então, a principal mudança que a gente faz aqui é na dependência, no Spring Boot Starter. Esse cara a gente não é obrigado a colocar normalmente, você não precisaria colocar essa dependência aqui para o restante dar certo, porque esses outros starters já têm alguma herança ou uma inclusão desse starter aqui. Já é automático, isso aqui é como se fosse o pai dos starters, vamos pensar assim. A gente coloca ela justamente para poder botar uma exclusão. Eu quero que ele coloque as dependências que ele precisa, mas não coloque o Spring Boot Starter Login. Porque eu não quero usar o login padrão, eu não quero usar o login com o logback. Então aqui eu estou tirando o logback, só que se você tira o logback, você fica sem login. Então aqui embaixo a gente acrescentou outra dependência para fazer login. No nosso caso aqui, Spring Boot Starter Log4Java 2. Então a gente está adicionando essas duas dependências aqui para trocar o login da aplicação para usar o Log4Java 2. Como a gente está usando o Log4Java 2, a gente criou um arquivo de configuração de login para definir como é que a gente queria a saída desse login. Então a gente colocou isso aqui também na nossa aplicação. Isso tem que ficar lá dentro de Source Main Resources. Aplicações Spring Boot vai ter um arquivo aqui dentro do projeto que é o application.properties. Esse arquivo de propriedades, a gente pode definir uma série de propriedades da aplicação. A gente pode meio que configurar o Spring Boot com uma série de coisas aqui. Essa primeira prática nossa, a gente não tinha colocado nada aqui dentro para configurar ainda. A gente vai começar isso a partir do passo 12 aqui. A gente criou uma página inicial, o index.html. Esse index.html, como ele é estático, onde é que ele fica na nossa aplicação Spring Boot?
Dentro lá de source, main resources, dentro do pacote ou do diretório static. Toda que é parte estática da sua aplicação você pode colocar aqui dentro. Então, se você tiver arquivos de CSS, arquivo JavaScript, imagens, todas essas partes que não muda, você põe dentro de static. Já é dentro de templates, então source, main resources, templates, aí você coloca a view da nossa engine de templates aqui. Então, a gente está usando o TimeLeaf. Como a gente está usando o TimeLeaf, as nossas views ficam aqui dentro de templates. Nesse primeiro exemplo também, essa view do TimeLeaf não tinha nada específico de TimeLeaf aqui. Tá? Isso aqui é um HTML simples. A diferença é que quem vai estar manipulando isso vai ser o TimeLeaf. E aí, como é que fica a nossa aplicação? Para iniciar a nossa aplicação, a gente pode ter uma classe e aí a gente acrescenta essa anotação do Spring Boot aqui, ó. Spring Boot Application. Essa anotação, se você olhar na documentação, vocês vão ver que ela, na verdade, ela já traz uma série de outras. Então, ó, Spring Boot Configuration já está habilitando a autoconfiguração. Então, aquelas dependências que a gente acrescentou já vão ser configuradas automaticamente no nosso projeto. Nada impede que você altere essa configuração depois. Lembra que eu falei que o Spring Boot ele tem uma opinião formada sobre como deve ser uma aplicação. Mas se você quiser mudar isso, dá para ser feito. É só você acrescentar as mudanças que o Spring Boot vai deixar você fazer essa mudança aí dentro. Então já tem o Auto Configuration, o componente scan, para a gente buscar os componentes, a gente anota lá dentro da nossa aplicação. A gente viu na primeira prática, aqueles @component, para a gente poder fazer a injeção de dependência, isso aqui já está habilitando isso para nós. Então, só de colocar Spring Boot Application, já está habilitando uma série de coisas na nossa aplicação. E aí o nosso programa principal, ele simplesmente vai lá na classe Spring Application e manda rodar a nossa aplicação. Ou seja, essa é a nossa classe que tem a configuração do Spring, vamos pensar assim. Então é ela que começa executando. É interessante a gente colocar essa classe dentro de um pacote e o restante do seu sistema, em termos de Java, desse pacote para baixo, ou seja, dentro dele. Porque aí o componente scan que você vai ter na sua aplicação vai funcionar desse pacote para dentro. E aí você não vai ter problema de encontrar nenhuma classe ou nenhum componente seu dentro do seu sistema. Qual que é a ideia então para a gente fazer isso funcionar? Vai existir uma página. Essa página a gente vai ter um link em algum momento. Esse link vai chegar na sua aplicação. A sua aplicação vai procurar um controlador para atender essa requisição. Então a gente tem que ter dentro da nossa aplicação um ou mais controladores. O que é um controlador? É uma classe que vai estar anotada com @controller. Então, se você olhar o controller, é o mesmo caso lá ele já é um componente, ó. Então é automático. O controlador é um componente que o Spring vai encontrar na sua aplicação automaticamente. Por isso que ele está dentro do pacote da sua classe da aplicação para baixo. E dentro dessa classe do controlador, a gente tem um mapeamento de qual URL você quer que dispare qual método. Nesse exemplo aqui, eu quero que essa URL vai retornar view. Quando ela for usada no navegador do usuário, ela chegue na minha aplicação dentro desse controlador e rode esse método aqui. Então, a URL de alguém em alguma página, por exemplo, na página principal, vai chamar alguma coisa na sua aplicação. Isso vai chegar dentro de um controlador. O seu controlador vai fazer a lógica da sua aplicação aqui. Por exemplo, vai acessar o banco de dados, vai pegar os dados de um produto, vai fazer um cadastro, coisa do tipo. E no final, a gente quer mandar uma resposta para o usuário. Então, aqui nesse exemplo, eu estou devolvendo uma string. Essa string é o nome da view que eu quero que o usuário receba como resposta. Então, aqui eu chamei view retornada. É automático, ele vai procurar dentro de templates um arquivo viewretornada.html. E é esse arquivo que ele vai mandar de resposta para o usuário. Então, se a gente rodar a nossa aplicação que a gente fez até o passo 11, vocês vão ver que ela vai startar. Então, ó, o Spring
Startou. Minha aplicação está executando. Lembra que a aplicação com o Spring Boot já vem com o Tomcat embutido dentro dela. Então o Tomcat já disparou e o Tomcat está ouvindo lá na porta 8080. Então se a gente vier no navegador localhost 8080, essa é a nossa página principal da nossa aplicação. E como é que eu faço para chamar aquele método do controlador? Bom, a URL que a gente escolheu no controlador é barra vai retornar view. Então aqui no navegador eu ponho localhost 8080 barra vai retornar view. Gera uma requisição, a requisição chega na aplicação, a aplicação encontra esse controlador por causa da URL, roda o meu método e devolve essa view. É automático, com esse nome, o Spring vai encontrar dentro de templates view retornada.html e é esse arquivo que ele vai enviar como resposta para o usuário. Então é sempre isso, gente. Se vocês entenderem essa sequência, já facilita a sua vida na hora de criar qualquer aplicação aqui, tá? Vai ter alguém com algum caminho definido que quando disparado chega dentro de um controlador, o controlador faz alguma coisa e manda uma view de resposta para o usuário. Com isso a gente mostra aí até o passo 10. Aqui no 11 eu estou explicando o seguinte, olha. Por padrão, o Spring Boot ele mostra conteúdo, fornece conteúdo pelo caminho de contexto raiz. O caminho de contexto é como se fosse o nome da sua aplicação dentro do servidor. Tá? Então, é como se só tivesse a sua aplicação dentro do servidor. Tanto é que aqui na URL, ó, localhost 8080, eu nem falei qual é a aplicação, eu só botei a URL e ele sabe que é essa aplicação que a gente fez aqui, Spring Boot MVC. É automático. Mas nem sempre vai ser assim. De repente eu tenho um servidor só e eu estou rodando mais de uma aplicação dentro desse servidor. Então eu preciso de uma maneira de diferenciar as aplicações. A gente usa o caminho de contexto para diferenciar essas aplicações. Como é que a gente faz isso no Spring Boot? A gente vai lá no arquivo application.properties e acrescenta essa linha para definir qual é o servlet, o server servlet context path. Então, lá na aplicação, se você for no application.properties, se você quiser, você pode acrescentar ó, server servlet context path. E aí você fala qual é o caminho de contexto da sua aplicação. Aqui eu botei, por exemplo, ó, minha aplicação é incrível. Eu vou salvar. Vocês perceberam aqui, ó, automaticamente o Spring o DevTools percebeu que eu mudei esse arquivo, restartou a minha aplicação. Então já está funcionando essa mudança na minha aplicação. Cuidado que nem sempre ele faz isso, tá? Às vezes você faz mudanças em arquivos estáticos, em arquivos de template, e ele não restarta automático. Eu sei que se você mexe no Application Properties e em código Java, normalmente ele restarta. Então cuidado que às vezes você faz uma mudança e ele não restartou a aplicação. Nesse caso você pode vir aqui e dar um restart manual para fazer valer o que você fez. O que mudou quando eu coloquei esse caminho de contexto agora? Se eu vier e chamar localhost 8080, vai dar erro, 404. Por quê? Não existe uma aplicação na raiz do meu servidor, vamos pensar assim, do Tomcat. Então deu erro, o Tomcat não achou nada aqui dentro. Agora, para chamar a nossa aplicação, eu tenho que indicar para ele, olha, não, é dentro do servidor, essa aplicação, minha aplicação é incrível. Aí ele encontrou, esse é o arquivo index desse caminho de contexto aqui. E se eu quiser chamar o nosso controlador, o caminho teria que ter ainda vai retornar view. Então, dentro dessa aplicação, eu coloco a URL, olha, vai retornar view. E aí a gente recebe a view. Então, ó, contexto de aplicação barra vai retornar view. Foi aí que a gente parou na outra aula. Então, vamos continuar a execução aqui. Ó. Como a gente quer que a nossa aplicação continue funcionando, mesmo que o caminho de contexto seja alterado, a gente tem que fazer algumas alterações no nosso programa. O index.html geralmente vai ter uma série de links dentro dele para disparar coisas da nossa aplicação. Esses links não podem ficar fixos, como a gente tinha feito, por exemplo, barra vai retornar view.
você botar um link fixo e o cara vier e mudar o caminho de contexto, esses links param de funcionar. Então a primeira mudança é fazer com que esse arquivo index.html não seja um arquivo estático. Ele seja um arquivo que é fornecido pelo TimeLeaf. Então a gente começa fazendo essa mudança. A gente vai tirar ele de dentro de static e vai colocar ele dentro de templates. Então eu vou vir aqui, eu vou arrastar ele de static para dentro de templates. Tá, então agora meu arquivo index não é mais um arquivo estático, ele é um arquivo que vai ser manipulado pelo TimeLeaf. Essa é a primeira mudança. O que mais a gente vai fazer de diferente aqui? Eu vou mudar o conteúdo desse arquivo. Eu vou acrescentar aqui dentro um formulário, porque eu quero que esse formulário ele mande alguma coisa para dentro da minha aplicação. Eu vou copiar o conteúdo aqui, vou substituir lá e aí a gente explica o que mudou aqui dentro. Então, ó, esse agora é o meu index.html. Primeira mudança que eu estou colocando nesse arquivo é que, como eu estou usando o TimeLeaf, vou acrescentar aqui ó, essa informação aqui em cima para avisar que eu estou usando o HTML e usando o TimeLeaf. E aí, dentro da minha aplicação, eu vou colocar links para disparar coisas na minha aplicação. Então, primeiro deles aqui, ó, eu coloquei um parágrafo e nesse parágrafo eu coloquei um link. Vou só arrumar aqui para ficar mais fácil a gente ver. Ó. Então, ó, normalmente o link a gente coloca um href e o link que a gente quer que o cara clique. Só que esse link que eu quero que agora na minha aplicação não é um link normal. É um link que eu quero que seja gerado pelo TimeLeaf. Porque ó, lembra que se eu colocar fixo para retornar view, funciona se o caminho de contexto for o barra. Mas se o cara veio e mudou o caminho de contexto, esse link fixo vai retornar view deixa de funcionar. Eu teria que colocar minha aplicação incrível barra vai retornar view aqui. Só que eu não quero fazer isso manualmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o TimeLeaf gerar o link para mim. Então vocês olharem aqui, ó, th-href. Tudo que tiver th dois pontos, lembra que é o TimeLeaf que vai fazer alguma coisa. Então aqui no caso, ele vai gerar para mim o href. Com que valor? Aqui dentro, ó. O sinal está errado isso aqui, hein? A aspas é aqui fora, olha. Qual é o href que eu quero que ele use? Lembra que a gente viu lá o TimeLeaf? A gente tem expressões de link. Quando começa com arroba e alguma coisa entre chaves, é porque isso aqui tem a ver com algum caminho que vai ser gerado pelo TimeLeaf. Quando eu coloco isso aqui dentro, vai retornar view, o que o TimeLeaf faz para mim? Ele olha qual é o caminho de contexto e acrescenta esse caminho de contexto antes do link que eu coloquei aqui. Então, com isso aqui, eu sei que quando o usuário for ver essa página index.html, vai ter o caminho de contexto seguido da URL vai retornar view. E aí o cara pode mudar essa informação à vontade e o link vai ser gerado automático para mim aqui pelo TimeLeaf. Tem um formulário. Esse formulário, eu quero que quando o usuário submeter ele, ou seja, quando ele clicar no botão enviar, ele dispare uma ação na minha aplicação. A ação, moçada, é como se fosse o caminho que eu quero, a URL que eu quero que seja chamado da minha aplicação para ele enviar os dados do formulário. Aqui de novo, ó, eu estou usando uma expressão de link para o TimeLeaf gerar e eu escolhi o caminho /bem-vindo. Tá, então ele vai gerar com base no caminho de contexto seguido da URL bem-vindo. Usando o TimeLeaf, ó, th-action. Então eu quero que ele gere um action para mim. Esse action que eu coloquei aqui é só se o usuário abrir essa página aqui no navegador sem ser rodando a sua aplicação. Imagine que ele está fazendo o visual dessa página e ele quer dar um preview. Ele não quer dar um preview rodando a aplicação no Eclipse, por exemplo. Então, se você coloca esse action, é isso que ele vai usar no navegador. Eu podia ter feito a mesma coisa aqui. Eu podia ter até colocado aqui um href. Ó. Esse href não vai fazer nada na hora que estiver rodando e passando pelo TimeLeaf, porque o TimeLeaf vai substituir por esse aqui. Mas quando ele abrir essa página no navegador só para fazer o visual, é esse que vai estar sendo usado pelo navegador. Tá? Então, esse aqui vai ser substituído pelo que o TimeLeaf gerar aqui para mim. Tá? E aí, dentro desse formulário, só tem um campo para o cara digitar o nome dele.
Então tem um label e um input com o nome para o cara botar o nome dele. Então a gente fez essa mudança. Eu arrastei ele do estático para cá. Então agora ele é um template. Eu botei algumas coisas específicas do TimeLeaf dentro desse template. Essa é a primeira mudança que a gente fez aqui. Tá? Só que agora, olha o problema. Se é um template, isso é uma view, certo? A view ela só vai ser enviada para o usuário se alguém pedir, por exemplo, um controlador pedir para essa view ser colocada para o usuário. Então agora eu preciso criar um controlador que quando esse controlador for chamado, ele dispare e mande essa view index.html para o usuário. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um outro controlador. Eu chamei aqui de indexController. Então eu vou vir aqui dentro de controller, do pacote controller, vou criar uma nova classe indexController. E nessa classe, para ser um controller, lembra o que eu preciso fazer? Eu tenho que colocar uma anotação controller, Ctrl+Shift+O. Agora ele é um controlador que o Spring vai encontrar automaticamente. E o que eu vou colocar dentro dele? Código. Eu vou acrescentar isso aqui. Ó. Eu coloquei um logger, Ctrl+Shift+O aqui. Ó. O logger usando o Simple Log Facade. Eu estou falando para ele o seguinte, olha, get mapping, ou seja, quando chegar um get de alguém da sua aplicação, no nosso caso aqui, o link pode ser, certo? Se alguém pedir barra ou barra index HTML, ou seja, quando alguém pedir no navegador esses dois caminhos, eu quero que esse método seja executado. O que eu fiz dentro desse método? Eu botei um logger aqui de trace só para a gente ver alguma coisa aparecer. Isso aqui é interessante para a gente debugar a aplicação depois, para a gente ver o que está acontecendo. Então eu vou avisar, olha, entrou no index, ou seja, nesse método aqui. Eu estou criando um model em view. Lembra que eu falei para vocês que normalmente o controlador ele devolve o nome de uma view, mas tem situações em que a gente precisa que o controlador mande informações para o usuário. Então eu preciso de um modelo aqui dentro. Uma maneira de fazer isso é você usar o model in view dentro do método do controlador. Então eu estou criando o model in view para essa view index, ou seja, para essa view aqui. Ó. É essa que vai ser devolvida para o usuário. Se você precisasse, a gente podia colocar informações dentro desse model in view. Por exemplo, aqui eu podia acrescentar um atributo com um nome e um valor. É só você vir aqui e colocar, olha, add object, qual é o nome do atributo que você quer, qual é o valor que você quer colocar nesse modelo. No nosso caso aqui não tenho isso. E aí eu falei, olha, estou encaminhando para view index. E aí eu retornei o model in view. Quando eu faço isso, se alguém pedir essas duas URLs, vocês viram que ele já startou novamente, né? Se alguém pedir essas duas URLs, o usuário vai receber como view a view index. Então, se eu vier agora na minha aplicação e pedir minha aplicação é incrível, essa é a minha página inicial, e o meu index que eu acabei de fazer. Se você olhar o código fonte, vocês vão ver que o link que eu recebi aqui, ó, já tem o caminho de contexto. E com o meu formulário também já tem o caminho de contexto. Lembra que isso eu não coloquei dentro da minha view. Ó. Quem gerou para mim foi o TimeLeaf. Ó. Eu usei um THRef com uma expressão de link ó, nos dois. E automaticamente o TimeLeaf gerou corretamente para mim o código fonte certinho. O que mais a gente pode ver quando eu rodei essa aqui? Se você olhar no login, vamos procurar aqui. Ó. Eu acho que o meu log não está habilitado para fazer trace. Deixa eu só olhar aqui. Tá info. Eu vou trocar para trace porque eu quero acompanhar a execução. Tá lá. A gente podia mudar isso aqui. Hein? Eu vou deixar como debug no root. E aí eu vou colocar um outro
só para o nosso pacote. E aí a gente põe trace nesse do pacote, ó. Vou explicar o que eu vou fazer aqui, ó. Qual é o pacote que eu quero que ele use? Eu quero que ele pegue o Spring Boot MVC. Ou seja, nesse pacote aqui, eu quero que seja trace. Eu não preciso que vá para arquivo. Vou comentar essa parte. Ou seja, a parte do Spring normal vai usar só debug. Mas no meu pacote Spring Boot MVC, eu quero que ele use trace. Senão vai aparecer um monte de mensagem aqui que não precisa, tá? Eu vou dar um stop e vou restartar de novo só para vocês verem que mudou. Vamos mudar isso aqui. Eu vou botar info mesmo, que estava legal. Se a gente precisar ver alguma coisa específica do Spring, a gente acrescenta aqui depois. Eu vou restartar. Aí, melhorou. Porque senão o Spring enche de informação aqui e a gente não consegue acompanhar a nossa parte específica. Rodei a minha aplicação de novo, solicitei o index. Se você olhar agora aqui, ó, a gente consegue ver, ó, trace, ó. Entrou em index, e aí lá no controlador, ó, foi esse logger aqui, ó. Então, só de eu ter chamado a página principal, ele entrou aqui e encaminhou para view index, ó, que é o que ele fez aqui depois. Então, só para ele ver essa página, ele já passou pela minha aplicação. Mesma coisa se eu tivesse vindo aqui e chamado index.html. Quando você pede index.html, ele sabe, por causa desse controlador, ó, que é para cair nesse método aqui. E aí vamos fazer essa última parte. Ó. Essa parte do solicitar uma view é a view que a gente já tinha feito. Então, ó, se ele clica nesse link aqui, se você olhou o código-fonte, é a minha aplicação incrível, vai retornar view. É o que isso aqui está fazendo, certo? Se eu quisesse ter um botão para voltar aqui, como é que eu posso fazer isso? Olha, eu posso vir na nossa view retornada e aqui dentro do corpo eu acrescento, por exemplo, um link, ó, href. Se você colocar um href normal, você teria que colocar o caminho todo aqui. O que eu vou fazer na verdade? Eu vou usar o timeleaf, olha, timeleaf. Me gera um href aqui, nesse link. Em que valor? Eu quero uma expressão de link, então começa com arroba e aí tem chaves com a expressão aqui dentro. Eu quero que você vá de volta para a raiz, para o barra. O que eu quero nesse link? Voltar, por exemplo. Então eu acrescentei isso aqui. O th-href, olha, ele não sabe o que é um th-href. É para isso que a gente vem e acrescenta essa informação. Ó. Agora ele sabe que o timeleaf existe, que o th vem disso aqui, e aí para de dar esse erro que estava tendo aqui antes. Então o timeleaf ele vai gerar um link para mim que volta para a raiz. Se eu pegar a minha aplicação agora e atualizar, ó, apareceu o link. E se você olhar o link, ó, a minha aplicação é incrível. Se eu clicar agora, eu volto para a página inicial. Ó. Então agora eu consigo ficar indo da view para a página inicial. O interessante de estar usando o timeleaf é que se eu vier agora e mudar o caminho de contexto, imagina que eu tirei isso aqui. Eu vou salvar. O DevTools já restartou a aplicação. Agora eu não preciso mais do minha aplicação incrível. Só de colocar localhost 8080 já pegou a página. E é automático, ó, o timeleaf, quando ele gerou o link, ele sabe que não tem mais caminho de contexto. Então ele está gerando os links certinho já para mim. Ó. Eu posso ir lá na view. Como eu usei o timeleaf para gerar, ó, já está certo o href de voltar também. Ó. O que não está pronto ainda? Essa parte. Se eu colocar o meu nome aqui e enviar, vai dar erro. Por quê? Essa URL, bem-vindo, que é o que eu coloquei dentro do... Não. Que eu coloquei como sendo a ação desse formulário, não está feita na nossa aplicação ainda. Eu não coloquei nada dentro da minha aplicação
para atender essa URL. É o que a gente vai estar fazendo aqui agora. Ó. Eu vou lá naquele controlador que a gente já tinha anteriormente, ó, e eu vou acrescentar um método aqui, justamente para fazer o mapeamento do barra bem-vindo. Então eu vou copiar, vou colar aqui, ó, Ctrl Shift O. O que eu estou falando aqui para ele? Olha, para o Spring na aplicação. Se alguém pedir barra bem-vindo, vem para rodar esse método dar boas-vindas. Só que só bem-vindo se vier através de um post. É um post mapping. Então, se você olha no formulário, o método desse formulário eu usei post. Então, lá no controlador, eu usei um post mapping. A gente pode pegar a mesma URL para atender post e get em métodos diferentes. Depois a gente vai fazer isso. Então, se alguém mandar clicar nesse botão submeter, vai disparar o bem-vindo vai chegar nesse método aqui, ok? E aí eu falei para vocês, quando a gente viu o material de MVC, que o Spring já faz uma ligação dos dados do formulário com os dados que você recebe no controlador. Então, se você tiver um parâmetro nesse método e o nome do parâmetro tiver o mesmo nome do campo do formulário, ele já faz a ligação automática. Então, esse input aqui eu chamei de nome. Se no controlador eu colocar um parâmetro chamado nome, o Spring já pega para você o que o cara digitou nesse input e te joga dentro desse parâmetro aqui automaticamente. Como eu vou precisar mandar uma informação para uma view, eu vou precisar de um modelo também. Então eu acrescentei aqui um model. Tá? Porque eu preciso que o Spring me coloque um modelo para eu poder botar informação aqui dentro. E ele vai fazer isso, eu não preciso fazer nada. Só de colocar esse model aqui, ele já vai fazer isso para mim. Tá? Aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Nesse model, eu vou adicionar um atributo chamado nome com o valor desse parâmetro aqui que ele recebeu. Então, eu estou pegando o que ele recebeu do formulário nesse parâmetro, colocando como atributo dentro do modelo e empurrando para ele, para essa view. Ó. O nome da view é o que eu estou retornando aqui, ó, é uma string, ó, mensagem de boas-vindas. Então, quando alguém vier aqui, digitar o nome e clicar no enviar, vai chamar bem-vindo, o bem-vindo vai chegar nesse método, o nome vai estar aqui, eu vou colocar o nome que ele recebeu no atributo do modelo e vou empurrar para essa view mensagem boas-vindas. Já existe essa view? Não. Se eu rodar por enquanto, ainda vai dar erro. Tá? Como é que a gente pode ver isso? Vamos ver dar erro, tá? Eu vou botar o nome e vou enviar. Erro. Tá? Por quê? Mensagem boas-vindas, ele não existe. Ele não encontrou essa view. E aí deu erro. Vamos criar essa view. Eu vou criar o arquivo mensagensboas-vindas.html dentro aqui de templates. Ó. Eu vou criar um arquivo HTML, mensagem boas-vindas. Com que conteúdo? Você pode copiar aqui, ó, do passo 14, substituir. O que eu vou fazer? Vai ter um link, vai ter um H1, né? Bem-vindo. Eu quero mostrar o nome que o cara preencheu aqui, nessa view. Então, o que eu fiz? Eu estou usando o TimeLeaf. Dentro do H1, o que você vai colocar de texto? Tá, lembra o seguinte, ó, o gross build aqui só vai aparecer se o cara abrir essa página no navegador sem estar rodando a nossa aplicação. É isso que ele vai ver, gross build. Quando ele rodar a nossa aplicação Spring, o TimeLeaf vai substituir esse texto pelo texto que eu defini aqui no atributo, ó, TH_text. E texto? Bem-vindo, concatenado com o nome, concatenado com exclamação. Aqui não é uma expressão de link, ó. A expressão de link começa com arroba. Aqui é uma expressão variável, começa com $. O que isso faz? Faz com que o TimeLeaf procure um atributo no modelo chamado nome. Que atributo vai ser esse? O atributo justamente que o controlador criou aqui, ó. Eu coloquei chamando nome. Então aqui eu vou buscar ele usando o nome. Isso aqui então vai pegar o valor do nome que está dentro do atributo que eu coloquei no controlador
e vai gerar a mensagem bem-vindo a alguma coisa com exclamação. Agora sim, se eu vier na aplicação, vamos voltar aqui e digitar um nome e enviar, vai aparecer lá, bem-vindo Rafael. E eu posso voltar para cá. Qualquer coisa que você digitar aqui, bem-vindo qualquer coisa. Tá passando por onde? É o URL aqui, ó, bem-vindo, tá disparando esse controlador, pegando o valor do nome, colocando no modelo e empurrando para essa view. Essa é a view que ele está recebendo, mostrando o nome lá para ele. Se a gente quiser ver alguma coisa aparecer no login, que nem a gente fez aqui no index, a gente pode fazer, ó. Primeiro eu preciso de um logger para esse controlador que eu não tinha colocado. O nome da classe não é aquele, o nome da classe é esse aqui. Que mais? E aí a gente vai fazer alguns traces, por exemplo, entrou em... Então, por exemplo, para a gente acompanhar, eu vou falar, entrou em boas-vindas. Eu vou mostrar aqui dentro do logger o nome recebido como parâmetro. Lembra que para concatenar no log a gente põe entre chaves e aí põe aqui, ó, o nome. E aí eu vou avisar para ele que está indo para view, ó, encaminhando para view. Qual view? Essa view aqui. Não é obrigatório fazer isso, mas é interessante, ó, já startou. Porque você consegue agora fazer o seguinte, olha, Rafael enviou. Funcionou, ok, mas se não tivesse funcionado, ó, eu poderia vir no log e ver, ó, ele entrou no bar dar boas-vindas, então ele chegou aqui. Eu sei que ele chegou nesse método controlador. Qual foi o nome que ele recebeu? Opa, ele recebeu Rafael. Então você consegue pegar os parâmetros e ir mostrando, de repente o parâmetro que você esperava receber aqui não veio, ou está vindo de errado, por exemplo. E depois que ele terminou de mapear tudo e fazer o que tinha que fazer, encaminhou para view, mensagem de boas-vindas. Então eu sei para onde é que ele deveria ter ido. Então até aqui eu sei que deveria ter funcionado. Tá? Então esse tipo de coisa facilita você encontrar problemas na sua aplicação. E só fica no login, o cara não vai estar vendo nada disso aqui, certo? Eu voltei para o principal, eu sei que entrou em index e encaminhando para view e index. Você consegue acompanhar a execução da sua aplicação com isso aqui. Antes de continuar o passo 16, vamos só ver o seguinte. Eu podia ter feito isso aqui diferente, ó. Eu vou copiar esse código só para vocês verem duas maneiras de fazer as coisas. O que a gente fez aqui, eu declarei o model como um parâmetro do método do controlador, para poder colocar um atributo dentro desse model e empurrar esse valor do atributo para essa view aqui, certo? Eu podia ter feito... e como é que ele devolve a view? Pelo nome. Então eu devolvi uma string. É uma maneira de fazer. Qual que seria a outra maneira de fazer? Ao invés de receber o modelo aqui, eu podia tirar esse modelo daqui. E ao invés de devolver o nome da string, da view, eu podia devolver um model and view. O Shift O. Esse model and view ele é um objeto que já tem o modelo e qual é a view que ele vai devolver. Então eu podia vir aqui agora, ó, ele não foi criado ainda, eu vou criar um model and view. Eu vou chamar de MV. Recebe um new model and view. Eu posso criar ele usando o construtor padrão e depois vir aqui e setar qual é a view. Tá? É uma maneira de fazer. Então dá para fazer setView name aqui no caso, né? E falar para ele, olha, você vai para essa view aqui. Eu podia fazer isso aqui. O que é mais comum, quando você já sabe o nome da view, é você passar ele para o construtor aqui, ó. Cria o model view para essa view aqui. E aí eu não preciso fazer um setView, ele já sabe qual é a view. Certo? No exemplo de cima, eu usei esse model para colocar um atributo.
Agora eu tenho que colocar esse atributo dentro do Model and View. Então eu tenho que vir no MV e adicionar alguma coisa nele. Não me perguntem por quê. Ao invés de colocar add attribute, eles colocaram add object. Ok. Não fui eu que fiz. Eu vou chamar então add object. Qual é o nome do atributo? Olha, o atributo eu quero que chame nome. Qual é o valor? É o valor que eu recebi aqui no parâmetro vindo do formulário. E aí eu não preciso mais dessa linha. E na hora de retornar, eu não vou retornar o nome, eu vou retornar o Model and View. É outra maneira de fazer a mesma coisa. Ó. Eu só recebo o nome, crio o Model and View para essa view, ponho o valor do atributo usando o add object aqui dentro da Model and View e retorno ela. E aí o Spring sabe se virar e pegar o nome da view e pegar o model e passar para essa view. A nossa aplicação continua funcionando. E se o cara não preencher o nome? Se ele digitar nada e enviar? Bem-vindo! O que ele recebeu? Vamos olhar aqui. O nome recebido é nada. Está vindo uma string vazia. Eu não quero que aconteça isso. Eu quero que se o cara não preencher, ele use um nome padrão, por exemplo. O que eu podia fazer no nosso controlador? Ao invés de simplesmente colocar aqui string nome, eu posso usar essa notação request param. Vou copiar isso aqui e vou colar, marcar aqui que é o que mudou, tá? Eu posso acrescentar isso aqui antes do nome. Ó. O Shift O para arrumar o request param. Não é obrigado colocar isso, tanto é que antes não tinha. Se você colocar só string nome, ele sabe que é um parâmetro de requisição. E é automático, tá? A gente usa o request param explícito desse jeito de duas situações. Ou porque você não quer usar o mesmo nome que você colocou no formulário no método do controlador. Por exemplo, aqui eu queria que fosse nome usuário. Ou seja, tem diferença. O nome que eu coloquei aqui no parâmetro não é o mesmo nome que eu coloquei no campo do formulário. Então o Spring não faria automaticamente. Eu poderia usar o request param para avisar para ele, olha, quando chegar lá o nome, põe aqui no nome do usuário. É um dos usos para isso. O segundo uso é colocar um valor padrão. Eu botei aqui João Ninguém. Tá? Deixa eu só mudar porque era antes. Então, se você não receber um valor, põe João Ninguém. E aí roda o método controlador. E aí agora, se você vier na sua aplicação e não colocar nada, bem-vindo João Ninguém. Eu vou criar um pacote modelo na nossa aplicação aqui. Eu vou vir aqui no Spring Boot MVC e vou pedir para criar um pacote. Então, dentro de Spring Boot MVC, eu vou colocar aqui no Eclipse ponto modelo. O que eu coloquei dentro do Spring Boot MVC? Porque eu vou querer que o Spring encontre os objetos para mim automaticamente. Então lembra, se a minha aplicação está nesse pacote, o Spring vai procurar desse pacote para baixo. E aí ele vai achar o pacote modelo para mim. E dentro desse modelo, eu vou criar uma classe que eu chamei uma classe qualquer aqui. Tá lá, classe qualquer. O que eu vou colocar nessa classe? Eu vou copiar isso aqui. E vou colar aqui dentro. Então eu tenho três atributos nessa classe. Um inteiro, uma string e um booleano. Eu coloquei construtores, sets e gets. Tá? Uma classe bem simplesinha, só para a gente ver o que o Spring pode facilitar para a gente na hora de fazer a aplicação. E aí eu quero que o usuário, de repente, preencha essas informações para mandar para a minha aplicação. Tá? Então, eu vou lá no index e eu vou acrescentar esse formulário lá na nossa página inicial aqui. Então, aqui, depois do formulário, vou acrescentar um outro formulário. Só para não ficar uma bagunça muito grande, eu vou botar uma linha aqui só para a gente ver a diferença dos dois. Então, aqui também. Opa.
Então, eu tenho um form que vai receber o número, que seria o valor 1, o valor 2 e o valor 3. O valor 3 eu usei um checkbox. Tá? Só arrumar esse HTML aqui para não ficar tão bagunçado. E o valor 3, que seria isso aqui. Pronto. Então eu botei 3 campos. E olha o que eu fiz. Se na minha classe os atributos chamam valor 1, valor 2 e valor 3, lá no formulário eu coloquei como nome desses campos valor 1, valor 2 e valor 3. Isso é importante, tá? Para facilitar para o Spring, para ele conseguir fazer automático para a gente. Bom, e aí o que eu fiz na ação desse formulário? Olha, dispara aí barra objeto qualquer, usando uma expressão de link no THAction, tá? Essa URL vai disparar quando o cara submeter esse formulário. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá no controlador, em algum controlador, não precisa ser sempre o mesmo, você podia ter mais de um controlador. Nesse exemplo eu estou usando um só. E eu tenho que fazer o mapeamento dessa URL para algum método. Então eu vou vir no controlador e vou acrescentar um novo método aqui. Vamos aproveitar que já está pronto. Eu vou botar um log aqui também para mostrar o que está acontecendo. Objeto recebido. Objeto qualquer. Ctrl Shift O. Então, o que vai acontecer? Quando o usuário submeter esse form, vai chamar a barra objeto qualquer. Isso vai cair nesse controlador nosso aqui para esse mapeamento objeto qualquer. Então ele vai rodar esse método aqui. Aí vem a loucura. O que eu falei de parâmetro aqui para ele? Olha, classe qualquer, objeto qualquer. Eu estou colocando um objeto da classe qualquer como parâmetro aqui. O que o Spring faz automático para a gente? Como a gente colocou os nomes dos campos igualzinho aos nomes dos atributos da classe, ele já faz isso para a gente automático. Ele cria um objeto da classe qualquer, já pega os valores daqueles 3 campos do formulário e já põe nos atributos desse objeto para mim. E me dá o objeto pronto aqui. Então eu não preciso receber os 3 parâmetros separados aqui, um inteiro, uma string e um booleano, para criar esse objeto aqui dentro. O Spring vai fazer isso para mim e vai colocar esses dados aqui dentro. E aí eu passei um modelo também porque eu quero passar esse objeto para uma view. Que view? Então eu botei aqui o atributo objeto com o que eu recebi do objeto qualquer. E aí eu retornei o nome de uma view, mostrar objeto qualquer. Essa view não existe. Vai dar erro se ele chegar até aqui. E aí então vamos criar a view. Eu vou criar a view mostrar objeto qualquer lá em templates. É um arquivo HTML. Nesse arquivo HTML, eu simplesmente vou pegar aquele atributo que a gente criou aqui, ó, eu chamei de objeto, e eu quero mostrar os dados desse objeto nessa view. Beleza. Como é que eu fiz isso aqui? Eu estou usando o TimeLeaf. Eu criei uma div para poder pegar o atributo objeto. Tá? Então, eu estou pegando o objeto aqui e estou usando um THObject para definir ele. É como se eu falasse, olha, dentro dessa div, o TimeLeaf sabe que existe esse objeto. E aí eu consigo acessar os atributos desse objeto usando o asterisco valor 1. É uma expressão de seleção, tá? Como assim seleção? Olha, seleciona esse atributo valor 1 do objeto que você escolheu aqui anteriormente. Por que eu estou fazendo isso? Por preguiça. Nada me impede de vir aqui e ao invés de ter colocado o THObject ali em cima, eu podia ter colocado, olha, vai lá no objeto e pega o valor 1 dele. Isso aqui também funciona, tá? Ao invés de fazer isso, eu usei o THObject para escolher esse objeto e aí poder usar a expressão de seleção para não ter que colocar o nome do objeto todas as vezes. Esse 10, texto e true, só vai aparecer quando o cara abrir essa view só para editar ela, por exemplo. Quando o TimeLeaf estiver manipulando essa view,
vai substituir esse 10 texto e true pelos atributos desse objeto que eu escolhi aqui. Tá? Então, vamos ver isso funcionar. Vamos voltar aqui. Vamos só avisar que está encaminhando para view mostrar objeto qualquer. Já restartou. Então, tá lá a minha página. Ele está pedindo um número. Eu vou botar aqui 25, um texto, tá lá, teste. E eu vou marcar o valor 3. E aí eu vou enviar. Tá lá o que eu recebi, ó, 25 teste true. Isso é o que a view mostrou. Posso voltar e vir para cá novamente. Se você olhar o login, vamos entender aqui, ó. Ó, entrou em um método objeto qualquer. O objeto recebido foi esse aqui. Por que eu estou vendo desse jeito? Porque não tem toString lá na minha classe qualquer. Ele botou o nome da classe com o pacote, arroba e o código hash. Se a gente quisesse melhorar isso, você podia vir aqui e gerar um toString. No direito, source, generate toString para os 3 valores. E aí vamos rodar de novo. Não vou marcar agora. Tá lá, false. Só para a gente ver aqui, ó. Entrou em método qualquer, objeto recebido é um classe qualquer com esses 3 parâmetros, certo? E aí encaminhou para a view mostrar objeto qualquer. E é a view que mostrou esses 3 caras aqui para mim. Eu podia ter feito diferente aqui também, ó. Do jeito que está aqui, eu estou recebendo model e devolvendo string. Eu não costumo fazer desse jeito, eu costumo fazer o quê? Usando o model and view. Então eu vou devolver um model and view, e aí eu não preciso do model. Aqui ó, a gente declara um model and view. Para qual view? Para essa view aqui. E aí nesse MV a gente adiciona um objeto. Vai entender. E no final devolve o MV. Continua funcionando. Certo? E se você não quiser ficar declarando o model and view aqui, você também pode, se você quiser, ó, botar esse model and view como parâmetro do método e deixar o Spring criar ele para você. E aí você não precisaria fazer esse new object aqui. O que você teria que fazer é mv.setViewName. Opa. E aí ele cria o objeto, põe aqui, você só coloca o nome da view, coloca o valor do parâmetro e devolve. Só não vou deixar os dois para não dar conflito aí, senão vai dar erro. Vamos ver se funciona ainda. Um número, texto e um booleano. O que é importante nessa prática, moçada? Você entender a sequência. Então, ó, alguém em alguma view, normalmente alguma página, dispara uma URL, seja num action de um form, seja num link. Então essa URL chega na sua aplicação. Com base na URL, o Spring sabe qual controlador vai executar. E aí nesse controlador, com base na URL, ele roda um método. Esse método faz alguma coisa e no fim te devolve o nome de uma view. E essa view é o que o usuário recebe como resposta. Se você precisar passar valor para a view, põe lá como atributo no modelo, que ele vai chegar aqui e você pode usar esse valor. JPA com Hibernate. Vamos ver a parte introdutória aqui. O que é JPA? JPA vem de Java Persistence API, ou seja, uma API Java de persistência. É a API padrão da linguagem Java que descreve uma interface comum para frameworks de persistência de dados.
é a API que a gente usa normalmente no Java para persistir dados no banco de dados. A JPA define um meio de mapeamento objeto relacional para objetos Java simples e comuns, que chamamos de POJOs, Plain Old Java Objects. São objetos Java normais, tá? Objetos Java normais, denominados bins de entidade. Então, é um meio que a gente tem de mapear um objeto Java com um banco de dados relacional. A última versão é a versão 2.2, pelo menos na época em que eu fiz esse material. O que é o Hibernate? Porque o pessoal confunde muito JPA e Hibernate. O JPA é a API, é só como se fosse a descrição do que tem que ser feito. Agora, quem faz, na verdade, são os frameworks. Então, no caso, o Hibernate ele é um framework para fazer esse mapeamento objeto relacional e escrito na linguagem Java. Ele surgiu antes da especificação do JPA e ele é o padrão da indústria para isso. É o que é mais utilizado pela indústria para fazer esse mapeamento objeto relacional. Então, antes do JPA já existia o Hibernate. O JPA é como se fosse só assim, o pessoal parou e fez a especificação. Vamos botar a ordem aqui. Essa é a especificação. E aí todo mundo que quiser implementar segue a especificação do JPA. O Hibernate já existia, eles simplesmente adaptaram algumas coisas para fazer ficar de acordo com a especificação do JPA. Na época em que eu criei o material, a versão mais nova era 5.4.12. Com o surgimento da JPA, o Hibernate ele se adaptou, já falei, né? Ele é uma das implementações. Existem outras. Você não é obrigado a usar o Hibernate. Você pode usar o Eclipse Link, você pode usar o Apache OpenJPA, você pode usar o Data Nucleus e deve existir outras aí também. Então o JPA é a especificação, o Hibernate é uma das implementações da especificação. O mapeamento objeto relacional. Aí vem o ORM, Object Relational Mapping. Qual que é o problema aqui? Normalmente, o que acontece na hora de fazer esse mapeamento? Uma coisa é você ter a parte orientada a objetos, a outra é você ter o modelo relacional do banco de dados. Normalmente, o que acontece é que uma classe da orientação a objetos ela é mapeada em uma tabela do banco de dados. Então, uma classe para uma tabela. Um atributo da sua classe fica sendo uma coluna dessa tabela. E quando você tem um objeto dessa classe, os dados desse objeto ficam salvos dentro de uma linha dessa tabela, uma tupla dessa tabela. Então, normalmente é isso que acontece. Só que não é sempre assim. Então, normalmente você vai ter para cada classe uma tabela. Então, classe 2, tabela 2, classe 3, tabela 3. O que pode acontecer de repente é você ter uma classe orientada a objetos e ela está mapeada, os dados dela estão espalhados em 3 tabelas diferentes no banco de dados. Ou então, você ter uma única tabela do banco de dados sendo mapeada aí em 3 classes diferentes no objeto no sistema orientado a objetos. Isso é muito comum, ainda mais quando você pega um sistema que já existia anteriormente. Imagina que você tinha um sistema antigo rodando numa outra linguagem e aí o banco já existe e você não pode mexer no banco. Você não vai ter muito o que fazer, você vai ter que fazer um mapeamento diferenciado aí para usar o que já existia. Tá? Então, começa a ficar um pouco mais complexo, porque não é mais simples, um para um aqui. O mapeamento começa a ter uma série de detalhes aí para você fazer funcionar. Como é que a gente faz para colocar uma aplicação usando o JPA e Hibernate, usando o Maven aqui no caso? Eu tenho que ter dependências. Então, a dependência do Hibernate seria aqui esse Hibernate Core. Eu tenho que colocar a dependência do Hibernate. E eu preciso da dependência do conector JDBC do banco de dados que você está usando. Porque o Hibernate ele não acessa o banco direto. O Hibernate ele usa o JDBC para acessar o banco. Então ele precisa do driver do banco que você está utilizando. Então, por exemplo, se você estiver usando o banco MySQL, eu tenho que colocar o MySQL Connector Java nessa versão, por exemplo, para o Hibernate poder usar esse driver e acessar o banco. Eu tenho que fazer uma configuração aqui. Essa configuração tem que estar num diretório específico, senão o Maven não vai encontrar na hora de fazer rodar a sua aplicação.
Tem que estar lá dentro de source main resources. Vai ter que existir um diretório metainf maiúsculo, desse jeito mesmo. E dentro desse arquivo tem que ter um arquivo que explica como é que está sendo aí a parte de persistência do nosso projeto, da nossa aplicação. Então tem que ter um arquivo aqui, persistence.xml. E dentro desse arquivo XML, a gente vai definir aí como é que vai ser feita a persistência. Esse começo não muda, tá? Isso aqui é padrão. A gente está só definindo qual é a versão do XML, qual é a versão da persistência que a gente está usando aqui. Isso aqui é fixo. O que vai mudar é essa parte aqui dentro do nome da unidade de persistência, da persistence unit aqui. Eu tenho que dar um nome para essa persistence unit. Então, a persistence unit é onde a gente configura uma conexão com o banco de dados e a gente define quais classes vão ser gerenciadas pelo Entity Manager. A gente já vai ver quem é que é esse Entity Manager aqui daqui a pouco. Então, eu tenho que dar um nome para ela e eu tenho que definir qual é o tipo de transação. O tipo de transação pode ser Resource local e JTA. Resource local é porque a sua aplicação vai fazer o controle de transação via código. Ou seja, você, no seu programa, vai iniciar uma transação e finalizar a transação. Ou então pode colocar JTA, e aí o container vai ser responsável por isso. Porque, de repente, você está usando um servidor de aplicações Java EE, ou então um outro framework que ele cuida das transações para você. E aí você colocaria JTA aqui. A gente vai usar o resource local porque a gente vai cuidar da transação. Então essa é a primeira linha aqui, com o nome da unidade de persistência e o local. Havia uma série de propriedades, certo? Essas propriedades a gente vai ter que definir, por exemplo, aqui. Qual é a URL para acessar o banco de dados? Como é que o Hibernate vai saber onde é que está o banco de dados? Ele tem que saber o caminho para chegar até esse banco de dados. Então eu tenho que ter uma propriedade, ó, javax persistence jdbc URL. E aí eu ponho a URL do banco. Qual é o usuário que ele precisa usar para acessar esse banco? Javax persistence jdbc user. Aí você põe o nome do usuário. Qual que é a senha desse usuário? Javax persistence jdbc password. E aí você põe a senha do usuário. Qual que é o driver JDBC que você quer que ele use? Javax persistence jdbc driver. E aí você coloca o driver JDBC para isso. Tá? Então essas propriedades, essas 4 aqui no início, ó, é para definir justamente o caminho do banco, qual é o usuário, qual é a senha, qual é o driver para o Hibernate usar para acessar o seu banco. Eu coloquei uma propriedade lá, ó, Javax persistence, schema generation, database action, um valor none. Quando eu coloco none, eu estou falando para ele que não vai fazer nada. Eu não quero que o Hibernate faça nada no banco. Nem crie tabelas, nem apague tabelas, não faça nada. Por quê? Tem algumas outras opções. Eu podia ter colocado create. Você coloca create, você está falando para o Hibernate, para ele, está pedindo para ele criar as tabelas do banco de dados quando ele inicializar a aplicação. Qual que é o problema disso? Se você rodar a sua aplicação com create uma segunda vez, vai dar um monte de erro, porque as tabelas já vão existir no banco de dados. É interessante você deixar o create uma vez para ele criar as tabelas. É interessante usar o create? O próprio Hibernate fala para não usar. Por quê? Embora ele crie, o Hibernate não manja tanto assim de banco de dados para estar criando o banco do jeito que você acha que deve ser feito. Então, o DBA, o cara que cuida do banco, é que deveria ter criado o banco antes e aí você só usar esse banco na sua aplicação. Mas existe uma opção em que o Hibernate tenta criar o banco da melhor maneira possível. Não é recomendado fazer isso em produção. O interessante é você criar o banco e usar o banco. Você também pode colocar drop and create. E aí o que o Hibernate faria? Primeiro ele vai destruir as tabelas que existem no banco para depois criar novamente. E você pode colocar drop. E aí o Hibernate vai destruir as tabelas. Eu coloquei 2 propriedades específicas do Hibernate. Essas aqui são do JPA. Até aqui não tem nada específico de Hibernate. Agora tem 2 para o Hibernate. Nessa aqui, o Hibernate Dialect, eu estou explicando para ele como os comandos do Hibernate vão ser traduzidos para o banco de dados. Por quê? Eu quero que ele use um dialeto do MySQL com o InioDB. Então o Hibernate, na hora que ele for gerar as instruções de SQL, ele vai gerar específico
para o MySQL. Porque de repente eu estou usando um outro banco, então eu quero que ele use instruções específicas para esse banco. Outras duas propriedades que às vezes é interessante a gente colocar, para ele mostrar qual é o SQL que está sendo usado por ele. Então quando o Hibernate fizer alguma coisa para a gente, eu quero que o Hibernate mostre qual foi o SQL que ele gerou, isso no login. Estou pedindo para ele mostrar o SQL e formatar o SQL. Não quero que saia tudo numa linha só, formata bonito aí para mim, para eu poder enxergar isso. Essa primeira aqui, show SQL, não precisa, tá? Lá no login, a gente já consegue pedir para ele fazer isso. Agora, a saída formatada é interessante. Eu podia falar para ele, olha, quando você pegar o banco, imagina que a criação das tabelas, eu tenho um script pronto para isso. Eu criei um arquivo .sql que tem lá como é que deve ser criadas as tabelas. Então eu posso falar para o Hibernate para ele usar um script. Então aqui, ó, Javax Persistence, Schema Generation, Create Source. Especifica um script para ser usado na criação das tabelas. Eu podia ter colocado o valor metadata, e aí ele vai pegar os dados do modelo, ou seja, as anotações. Eu podia colocar metadata, então um script. Então ele vai usar os metadados primeiro e depois pega os dados do script. Ou então inverso também. E aí você colocaria se você colocou script, aí você colocaria uma propriedade para falar onde é que está o script. Por exemplo, lá dentro de metainf, SQL, é esse arquivo aqui. Mesma coisa para fazer o drop. Quando ele tiver que fazer o drop, como é que você quer que ele faça o drop? De repente você tem um script específico para isso. Então, você pode usar lá script e aí botar qual é o arquivo de script. De repente você quer que, quando você rodar a aplicação, os dados de um arquivo SQL sejam inseridos em um banco. Então você tem uma propriedade para isso. Ó. SQL load script source. Qual é o script? E aí ele vai pegar os dados desse cara e ele vai rodar para você inserir esses dados no banco. Um exemplo aqui, ó, eu estou pedindo para o Hibernate destruir as tabelas e depois criar. Como é que ele vai criar? Olha, ele vai usar esse script aqui, create.sql, e na hora de destruir ele vai usar o drop.sql. Então ele vai pegar isso aqui para fazer o drop e vai usar esse aqui para fazer a criação. E aí como é que a gente faz esse mapeamento? Como é que eu explico para o Hibernate, para o JPA, como é que ele pega os dados de uma classe e coloca isso dentro de uma tabela? Então vamos ver um exemplo aqui bem simples para começar. Imagina que eu tenho uma classe cliente e esse cliente ele tem código, nome, idade, sexo e profissão. E aí tem construtores, sets e gets. Tá? Uma classe normal. Como é que eu mapeio essa classe para ela poder ser persistida usando o JPA e Hibernate? Primeira coisa que eu preciso fazer é acrescentar o método equals e o hashcode. Por quê? O Hibernate precisa de uma maneira de poder comparar objetos. E a comparação padrão não serve para a gente. Comparação padrão só usa lá o código hash do objeto, não serve. Ele só vê se o objeto é o mesmo, é a mesma referência. Eu preciso de uma maneira de explicar para ele como comparar dois clientes. Então eu preciso implementar o equals e o hashcode. Provavelmente no nosso exemplo aqui, esse equals e hashcode usaria esse código. Dois clientes com o mesmo código são o mesmo cliente. Não é obrigatório, mas eu já vi lugares falando que é interessante a gente usar o implements serializable, ou seja, que essa classe mapeada implemente a interface serializable. Esse serializable ele é muito utilizado quando você precisa transmitir dados, transmitir objetos via rede normalmente. Como é que ele pega essa classe e transmite ela via os dados de um objeto e transmite isso via rede para uma outra aplicação, por exemplo? Tem que ser serializável. É só você colocar essa interface e dar um identificador para a sua classe. A gente vai ver isso na hora que for fazer o exemplo. Você tem que ter um construtor padrão. Se você tiver outros construtores e não tiver um padrão, você precisa acrescentar um construtor padrão. Se você não tiver nenhum construtor na classe, o padrão já existe, então não precisa fazer nada. Agora, se você tiver outros e não tiver um padrão, você é obrigado a pôr um padrão. Porque o Hibernate vai precisar criar o objeto e ele vai procurar o construtor padrão da sua classe. O que mais eu tenho que fazer nessa classe? Então a gente já fez o equals, o hashcode, o serializable, o construtor padrão. Eu tenho que avisar que essa classe é uma entidade que vai ser mapeada para o banco de dados. Então eu tenho que colocar essa anotação, @entity. Eu vou definir que a classe é uma entidade que vai ser persistida no banco de dados pelo gerenciador de entidades, pelo Entity Manager. Se você quiser, você pode definir qual é a tabela em que você quer salvar esses dados do cliente. Não é obrigatório. Se você não especificar o nome, o JPA Hibernate ele vai usar o nome da classe, idêntico ao nome da classe. Então, se você não colocar nada, ele usaria aqui cliente com C maiúsculo.
Então deveria existir uma tabela no banco cliente com C maiúsculo. Se você não quiser usar letra maiúscula no banco, porque não é padrão, então a gente pode colocar @table. Qual que é o nome da tabela? Cliente minúsculo. Então eu estou explicando para o Hibernate que quando ele for salvar um cliente, é para ele usar a tabela cliente com C minúsculo. Eu preciso falar para o Hibernate qual é a chave nessa tabela na hora que ele for colocar os dados. Tá? Então, da minha classe, desses atributos aí, quem que é a chave primária? Então a gente vem aqui e fala para ele, olha, @id é uma anotação que a gente usa para definir que o atributo vai ser a chave primária na tabela do banco de dados. Então no caso aqui é o código. @id, o código vai ser a chave primária. Os tipos permitidos para a chave primária vão ser os tipos primitivos, byte, int, short, long e char. Aquelas classes que representam os tipos primitivos, então byte, integer, long, character, com letras maiúsculas, tá? São classes aqui. Eu posso usar string, eu posso usar big integer e eu posso usar o Java Util Date como chave primária também. Não use float, double, nem big decimal. Se você quiser que o banco de dados gere essa chave para você automaticamente, então eu tenho que colocar @GeneratedValue. Então eu estou definindo que o atributo vai ter os valores gerados pelo banco de dados. Então o banco de dados vai se virar e vai gerar códigos para mim, para esse cliente. Só que se você coloca GeneratedValue, eu tenho que explicar para ele qual é a estratégia que ele tem que usar para guardar e gerar esses códigos para mim. Então eu posso colocar GenerationType.identity. Eu indico que o provedor de persistência deve atribuir chaves primárias para a entidade usando uma coluna identidade do banco de dados, que é o que é usado no MySQL, no Postgres e no MariaDB. Na minha tabela cliente, nesse caso aqui, vai existir uma coluna código. E nessa coluna código, o MySQL vai se virar e vai manter incrementando para mim esse valor. Eu podia colocar GenerationType.sequence. Aí eu indico que o provedor de persistência deve atribuir chaves primárias para a entidade usando uma sequência do banco de dados. Isso é usado, por exemplo, no Oracle. Se você quiser também no Postgres. Então eu tenho que ter lá, em cima do meu código, olha, é a chave primária, então @id. Eu tenho que falar para ele que é um valor gerado. Só que se eu estou usando aqui sequence, eu tenho que avisar para ele quem que é o gerador, qual é o nome do gerador. E aí eu tenho que definir quem que é o generator, o sequence generator. Ele tem um nome. Então esse nome é o que eu ligo um no outro aqui. E aí o nome da sequência no banco é essa sequência aqui do banco. Tá? Então aí depende do banco e da maneira que você está fazendo isso. Eu posso colocar GenerationType.table. Então eu estou indicando que uma tabela vai ser criada no banco de dados para armazenar o nome do campo e o próximo valor dele. Então o provedor de persistência vai buscar esse valor, vai usar ele e vai incrementar ele durante a execução. É mais lento, mas é a estratégia mais portável, porque funciona em qualquer banco. Tá? Então, table vai funcionar em qualquer banco, só que é mais lento. E aí, na hora de usar, eu tenho que falar o quê? É um ID, é um valor gerado, table. Qual que é o gerador? Com esse nome aqui. E aí eu tenho um table generator com esse nome. A tabela que vai ser usada é essa tabela aqui. Vai ser esse valor de alocação, allocation size 5. Então, essa estratégia funciona em qualquer banco, mas é a mais lenta. Normalmente a gente não usa isso aqui. Ou a gente usa sequence ou identity. E se você colocar alto, é automático. Aí o provedor de persistência escolhe uma estratégia apropriada. Depende do banco. Dependendo do banco, ele vai se virar e escolher entre um deles aí para você. E as outras colunas? Então, os outros atributos. Se você quiser, você pode pegar o atributo e anotar ele com @column. E aí você define o nome da coluna que você quer que esse atributo seja colocado no banco de dados. Normalmente a gente faz isso nesses casos onde tem mais de uma palavra, aqui por exemplo, número do telefone. Esse não é o nome padrão que a gente dá para a coluna no banco de dados. No banco de dados a gente não costuma fazer isso aqui é Java. No banco de dados a gente coloca número, underline e telefone. Então nesses casos eu posso mudar o nome da coluna. Por quê? O nome padrão, se você não coloca nada, é o próprio nome do atributo. Então se eu não tivesse colocado esse @column, ele ia gerar uma coluna no banco chamada número telefone com T maiúsculo, do jeito que está aqui no atributo. Agora eu mudei. Nessa anotação column, eu posso definir outras coisas. Eu posso falar se essa coluna pode ter valores nulos, se essa coluna deve ter valores únicos, se pode ser feito inserções, se pode fazer updates. Posso definir tudo isso nessa anotação em cima da coluna aqui.
Essas anotações que a gente está vendo aqui em cima do atributo, tanto lá da chave quanto da coluna aqui, também podem ser colocadas em cima dos métodos get. Só não é permitido misturar as duas coisas na mesma classe. Ou seja, colocar algumas direto nos atributos e algumas nos métodos get. Escolhe uma, cara. Ou você põe todas as anotações nos atributos, ou você põe todas as anotações nos métodos get. Para o Hibernate não vai fazer diferença nenhuma. Bom, e o Entity Manager? E esse gerenciador de entidades? Ele é o gerenciador de entidades da nossa aplicação. Ele pode representar uma conexão remota ou uma conexão local com o banco de dados. O Entity Manager Factory é a fábrica de Entity Manager. Então, o Entity Manager Factory é ele que cria os gerenciadores de entidades para a gente. E esse Factory ele é ligado com aquela Persistence Unit que a gente acabou de configurar. Então, quando a gente vai lá e cria esse arquivo de configuração aqui, ó, eu dou um nome para a unidade de persistência. Então, a minha Factory ela é ligada a essa unidade de persistência, porque ela precisa desses dados para criar os Entity Managers já conectados com o seu banco de dados. O Entity Manager ele representa essa conexão local e ele é gerado por esse Entity Manager Factory que está ligado com a Persistence Unit. E as entidades no meu banco, da minha aplicação? Elas têm estados durante a execução. Então imagina que eu rodei o meu programa agora, comecei a executar, e aí eu crio um novo objeto. Então eu dou um new no cliente. Então ele está nesse estado novo aqui. Tá? Esse estado novo, ele não é um estado gerenciado pelo Hibernate, pelo JPA. Ele é um objeto novo. A partir do momento em que eu persisto esse objeto, ou eu faço um merge, a gente já vai ver esse merge, ou seja, a partir do momento que eu fiz a persistência dele no banco, aí ele passa a ser um objeto gerenciado pelo JPA Hibernate. Outra maneira de chegar nesse estado era se eu comecei a rodar a minha aplicação e eu fiz uma consulta no banco usando o JPA Hibernate. Então eu busquei um cliente. Esse cliente que eu busquei, ele é gerenciado também aqui. Uma vez que ele está nesse estado gerenciado, eu posso remover. Se você faz um remove do banco, ele vem para esse estado removed. Desse removed, se você ainda persistir ele de novo, ele pode voltar a ser gerenciado. Se você fizer um detach ou fechar o Entity Manager, ele sai do estado gerenciado para esse estado de teste. Nesse estado de teste, se você fizer um merge, ele volta a ser gerenciado. O que é importante disso aqui? Os objetos têm que estar nesse estado gerenciado para você poder manipular ele usando o JPA Hibernate. Tá? Se você tiver um estado diferenciado e tentar usar esse objeto, vocês vão ver que vai começar a dar alguns erros na nossa aplicação. O importante é lembrar que quando você consulta ou você persiste, ele está gerenciado. Depois que o Entity Manager é fechado, ele não está mais gerenciado. Como é que eu uso no programa? Toda atualização no banco de dados tem que estar dentro de uma transação. Se você vai mexer de alguma forma no banco, eu tenho que ter transação. Então, inserção, remoção e updates tem que estar dentro de uma transação. Como é que eu faria uma inserção de um objeto usando JPA e Hibernate? Eu preciso de um Entity Manager Factory. Então, eu vou lá na classe Persistence e peço para ele criar um Entity Manager Factory com esse nome da Persistence Unit. Esse é o nome que a gente deu naquele arquivo XML para configuração da Persistence. Eu passo o nome daquele que a gente deu naquele trecho do código daquele arquivo para o Entity Manager Factory. Uma vez que eu tenho esse Entity Manager Factory, eu posso usar ele para criar Entity Manager. Então aqui eu estou pedindo para ele criar um Entity Manager, eu estou guardando aqui nesse EM. É esse cara que a gente usa para acessar o banco. Esse Entity Manager aqui. O que eu fiz então? Eu fui lá e criei um objeto cliente, olha. Novo cliente, o nome dele, a idade, o sexo e a profissão. Tá? Eu não preciso colocar o código, porque o código vai ser gerado para mim pelo banco de dados. Ele vai gerar. Então eu simplesmente crio o objeto e aí eu quero inserir esse cara no banco. Eu preciso de uma transação, lembra? Toda vez que eu for alterar o banco, eu tenho que ter transação. Então eu vou lá no Entity Manager, chamo lá a getTransaction e dou um begin.
Então eu iniciei a transação. Uma vez que a transação está rodando, aí eu peço para ele, ó, Entity Manager, persiste para mim esse objeto, ou seja, salva no banco para mim. Terminei. Finaliza a transação. Entity Manager, Get Transaction, Commit. O meu programa está terminando? Tá. Eu fecho os objetos que eu criei aqui anteriormente, ó, na ordem inversa. Então, se primeiro eu criei o Entity Manager Factory, ele vai ser o último. Eu fechei o Entity Manager e aí fechei o Entity Manager Factory. E se fosse uma busca? Mesma coisa, eu preciso do Entity Manager Factory, eu preciso do Entity Manager. Só que aí eu uso o Entity Manager para buscar o objeto. Então eu vou falar para ele, olha, busca para mim, ou seja, find, qual é a classe? Cliente.class. Aí ele sabe qual que é a entidade que ele está buscando no banco. Então ele sabe qual é a tabela, coisas do tipo. Com qual chave, com qual código, qual é a chave primária que eu quero buscar? 1. Esse L é porque é um long que eu coloquei lá no cliente. Então ele está buscando um cliente com código 1 no banco de dados. E aí ele vai me trazer esse cliente e eu vou guardar aqui nessa referência. Só que, o que pode acontecer? De repente não existe um cliente com código 1 no banco de dados. Então primeiro, antes de sair usando, eu vou testar. Se o cliente não for nulo, aí eu uso esse cliente. Por exemplo, aqui eu mostrei na tela. Se não, aí você faz o que você precisa na sua aplicação. Aqui eu avisei que não encontrou um cliente com esse código. E aí eu fecho o Entity Manager, fecho o Entity Manager Factory. E se eu quisesse remover um cliente? É aqui que começa a ficar importante aqueles estados dos objetos. Eu tenho que ter o Entity Manager Factory para criar o Entity Manager. Só que eu não posso simplesmente pedir para o Entity Manager remover um cliente para mim. Esse cliente tem que estar sendo gerenciado pelo JPA Hibernate. Para ele estar sendo gerenciado pelo JPA Hibernate, lembra? Ele tem que estar nesse estado aqui. Ou eu acabei de salvar o objeto, ou eu fiz uma consulta. Então aqui o que eu vou fazer para remover o cliente? Primeiro eu vou buscar o cliente. Olha, busca o cliente de código 1. E aí ele traz o cliente. Esse cliente está naquele estado gerenciado, porque o Entity Manager está aberto ainda. Chegou um cliente, ou seja, eu encontrei esse cliente? Encontrei. Então eu vou remover ele do banco. Remoção altera banco. Então tem que ter transação. Eu começo a transação, peço para o Entity Manager remover aquele cliente que eu busquei, termino a transação e aí eu aviso, olha, cliente removido com sucesso. E se não veio o cliente, se eu não achei, eu posso avisar ele e aí finalizar. Termino, fecho o Entity Manager, fecho o Entity Manager Factory. Então, o objeto tem que estar sob o controle do Entity Manager Factory, ou seja, ele tem que saber quem é esse objeto para poder removê-lo. Se você não estiver com o controle da transação, é interessante chamar o flush do Entity Manager logo após o remove, para ter certeza que essa mudança vai ocorrer naquele instante e não quando o Hibernate achar que deve. Não é o nosso caso, porque é a gente que está controlando a transação. Eu comecei e eu finalizei. Se não fosse eu que estivesse fazendo isso, é interessante você chamar o remove e chamar o flush, e aí você garante que isso vai rodar naquele minuto. Alteração. Se o objeto estiver sendo gerenciado pelo Entity Manager, se ele for alterado e um commit acontecer, o JPA Hibernate vai persistir essa mudança no banco de dados automaticamente. Eu quero falar aqui o seguinte. Se você está dentro da sua aplicação, o Entity Manager está aqui, você buscou um cliente. Então esse cliente que eu tenho aqui, ele é um cliente que está sendo gerenciado. Se chegou o cliente, então existe esse cliente. Se você estiver dentro de uma transação e você alterar os dados desse objeto, então, por exemplo, eu fui lá e setei um nome e uma idade diferentes do que tinha lá dentro do banco, dentro do cliente. Quando eu faço esse commit, ou seja, quando eu finalizo a transação, o que acontece? O JPA vai lá e faz um update no banco para mim, sem eu nem pedir. Então eu não preciso vir aqui, Entity Manager, faz um update desse cliente. Não. Se você está dentro de uma transação e você muda o objeto, quando você faz esse commit, vai ser feito um update no banco para você com esses novos dados, sem você nem pedir. Outra maneira de fazer a alteração é usando o método merge, ao invés do persist. Tá?
Então esse método merge, ele recebe um objeto que é não gerenciado pelo Entity Manager e te devolve um objeto gerenciado. Então a ideia aqui é a seguinte. Imagina que eu tenho uma classe, eu chamei aqui de agenda DAO. Então, é uma classe específica para acessar banco de dados, no caso aqui para essa agenda, tá? E imagina que dentro desse DAO eu tenho um método que eu chamei de atualizar. Esse atualizar, ele recebe uma agenda. E eu peço para ele atualizar essa agenda no banco, certo? Bom, eu preciso de um Entity Manager, alguém vai ter colocado ele aqui para mim, para eu poder usar ele aqui dentro, tá? O que eu faço aqui? Eu começo a transação, porque é um update, eu estou alterando o banco. Aí eu chamo o merge, Entity Manager.merge agenda. E aí eu faço um commit. Esse merge, o que ele vai fazer? Ele recebe um objeto e aí ele vai fazer o seguinte. Eu falo aqui, ó, ele te devolve um objeto gerenciado. Se esse objeto não existe no banco, ele salva. Então ele faz como se fosse a mesma coisa que o persist. Se esse objeto já existe no banco, aí ele faz um update. Ele é interessante porque esse objeto agenda, eu não preciso ter feito um find antes dele para poder fazer esse merge. Aqui, quando eu tentei fazer essa alteração, primeiro eu tive que buscar ele, para ele ser um objeto gerenciado pelo JPA, para depois poder fazer a alteração. Aqui, como eu estou usando o merge, esse agenda não precisa ter vindo, não precisa ser um objeto gerenciado para poder fazer o merge. O merge, ele aceita objetos não gerenciados. E ele faz, no caso aqui, ele te devolve um objeto gerenciado. Eu podia estar recebendo um outro objeto agenda aqui, se eu quisesse. Tá? Por que isso aqui é interessante nesse caso do DAO? Porque o DAO não sabe de onde é que essa agenda está vindo. Tá? Esse atualizar está recebendo essa agenda de alguém. Então eu não garanto que esse agenda já está gerenciado pelo JPA Hibernate. Então eu estou usando o merge aqui para garantir que vai funcionar de qualquer forma. Não interessa se essa agenda está gerenciada ou não anteriormente. O merge também pode ser usado para inserir um novo objeto no banco, ao invés do persist. Então ele serve para as duas situações, tanto para inserir um novo objeto quanto para atualizar um objeto no banco de dados. Caso o Entity Manager seja diferente e os objetos não estejam mais gerenciados, imagina que ele era gerenciado, mas aí o Entity Manager fechou e esse objeto deixou de ser gerenciado. Você também pode fazer o merge para tornar esse objeto gerenciado novamente por um outro Entity Manager. O merge devolve um outro objeto. Então imagina o seguinte, eu estava lá, eu pedi para ele fazer o merge desse cliente 1. Quando você faz o merge, ele te devolve um objeto, certo? Então aqui no cliente 2, eu tenho esse objeto. Imagina que ele pegou o cliente 1, ou ele inseriu no banco, ou ele fez um update no banco. E aí eu guardei a referência no cliente 2. Aí eu comecei uma transação, mudei a idade do cara e aí fiz um commit. Tá? Só que quando eu mudei a idade, em quem que eu mudei a idade? No cliente 1. O cliente 1, se ele não for gerenciado, ele não vai alterar a idade. Então cuidado aqui, tá? Você só consegue fazer esse esquema de update automático se o objeto que você está fazendo a alteração for gerenciado. No nosso caso aqui, se você continuasse a execução, eu comecei uma transação, mudei a idade no cliente 2 e fiz um commit. Aí vai funcionar, porque o cliente 2 ele está sendo gerenciado. Então eu posso usar o merge para receber um objeto e começar a usar ele como se fosse um objeto gerenciado. Então, imagina que eu tivesse feito uma busca para pegar esse cliente 1. Só que aí eu fechei o Entity Manager. Então eu não está mais gerenciado. Eu posso usar o merge para pegar esse cara e fazer com que ele seja gerenciado novamente. Tá? Mas é nesse novo objeto e não no objeto anterior. É isso que eu tentei falar aqui. E aí, como é que eu faço consultas, esse tipo de coisa no banco? Normalmente no banco relacional a gente usaria SQL para fazer isso. No caso da JPA, a gente pode usar JPQL, que é o Java Persistence Query Language, na hora de fazer essa consulta. Então, é uma linguagem de consultas, só que
da parte de persistência do Java. Parece SQL em algumas situações, mas não é SQL. É uma linguagem que foi feita para trabalhar em cima de entidades do banco de dados, em cima de classes. Então aqui é o exemplo. De novo, eu não mudo o restante. Eu preciso de um Entity Manager Factory para me gerar o Entity Manager. Tudo bem. Agora eu quero buscar todos os clientes. A gente tinha usado o find para buscar um cliente. E se eu quiser buscar todos? Não existe um método pronto para isso. Nesse caso, eu tenho que usar JPQL. De que maneira que eu estou usando o JPQL? Ó, eu vou lá no Entity Manager, estou pedindo para ele criar uma query. Que query é essa? Olha, essa é a query, essa string aqui, ó, from cliente. Olha aqui, cliente com C maiúsculo. Não é SQL, eu estou pedindo para ele ir na classe cliente e trazer as entidades dessa classe cliente. Qual é o tipo de resposta que eu vou obter se eu rodar isso aqui? Olha, você vai obter clientes. Então eu tenho que pôr aqui, ó, cliente.class. Tá? Aí eu estou gerando uma query from cliente que vai me devolver clientes. E aí eu executo ela chamando getResultList. Esse getResultList vai trazer uma lista com o resultado dessa query aqui. E aí eu posso guardar isso num list de cliente. Então esse tipo aqui é importante para definir o tipo de resposta que eu vou receber aqui no list. É um list de cliente. Por isso que eu ponho esse tipo aqui. Tá? Senão o getResultList não vai saber o que você espera receber de resposta. O que ele vai rodar para a gente? Ele vai executar essa consulta, vai te buscar todos os clientes do banco, e aí nessa lista você pode fazer o que você quiser com ela. Eu posso percorrer, por exemplo, e mostrar os clientes na tela. Fecha o Entity Manager, fecha o Entity Manager Factory. Tá? É uma maneira de buscar todos os clientes. O Create Query, ele cria uma type de query, que é capaz de retornar os objetos do tipo especificado, sem você precisar fazer um cast via código. O getResultList executa essa query. Observa lá o from cliente. Não é uma consulta SQL, é uma tabela, e sim uma consulta JPQL na classe de tipo cliente. É algo como me traga os objetos da classe cliente. Aqui eu fiz direto, ó. Eu criei a query e eu já executei ela. Eu podia ter quebrado isso em duas partes. Eu podia ter criado a query, guardado ela e depois executado a query. Aqui nesse exemplo, ó, eu defini um type de query, ou seja, uma query com tipo. E eu estou pedindo para ele criar a query from cliente where sexo igual a m. Aí você olha isso aqui, mas isso aqui é muito parecido com SQL. Sim, só tirou o select, né? Select asterisco, por exemplo. Mas é que aqui não é SQL, isso aqui é JPQL. É parecido, mas não é a mesma coisa. Ó. É um from cliente, aqui é a classe cliente, where sexo. Aí esse sexo é um atributo dessa classe, com valor m. Ele vai gerar um SQL para você a partir disso aqui. Type de query por quê? Porque eu estou falando o tipo, cliente.class. E aí eu executo ela, query.getResultList. Vai executar isso aqui e te devolver uma list de cliente. Tá? Às vezes é interessante quebrar em duas partes, ao invés de rodar de uma vez, para você entender o que está acontecendo. Primeiro eu crio a query, depois eu executo a query. Caso o programa perceba um problema durante uma transação, a gente pode fazer um rollback. Eu posso ir lá no Entity Manager, pegar a transação e rodar um rollback. E aí tudo que tinha sido feito durante a transação vai ser desfeito no banco de dados. Então imagina que eu comecei uma transação, comecei a fazer algumas coisas no banco e aí deu um erro. Eu posso rodar o rollback e tudo que foi feito dentro dessa transação é desfeito na nossa aplicação.